dia com vida. Amém? E juntos aqui para bendizermos o nome do Senhor Jesus nessa noite, para trazermos à memória o seu amor, aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, sem perca de tempo, vos convidar para abrir a sua Bíblia. Eu confesso para vocês que essa ceia, o meu desejo era não pregar. Eu ia fazer uma ceia só de louvor, mas quando foi ontem pela manhã, o Senhor nos deu essa palavra. Mas eu não iria pregar hoje. Abra sua Bíblia em Isaías. Deus abençoe a presença do Léo. Aleluias. Também a Nayane, né? A Nayane já está de casa já. Isaías. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Vamos ler alguns textos. Todos acharam Isaías? Todos acharam? Não acharam no Data Show, não. Acharam na Bíblia aí, hein? Vamos lá? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado por sofrimentos, e com de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E de quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si
o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Inclina a sua cabeça. Bendito e poderoso Deus, estamos reunidos nesta noite para mais uma vez, ó Pai, trazermos aqui a memória o teu amor, Senhor. Trazemos, meu Deus, ó Pai, assim como o homem, ele pode ver uma fotografia, ele pode ver um vídeo, ele pode ver, Senhor, algo que lhe traz, ó Deus, ó Pai, ali através, Senhor, daquela imagem, ou alegria, ou tristeza, ou lembranças de alegria, ou lembranças de dores. Nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, não olhando para vídeos, nem olhando, Senhor, para nenhuma rede de internet, mas olhando para a Tua Palavra, e trazendo a nossa memória, meu Deus, ó Pai, a Tua entrega, o Teu amor, meu Deus, eterno por nós. Espírito Santo que está neste ambiente, eu peço que Tu venhas palestrar conosco nesta noite, conforme o Teu querer e a Tua bondade. Ajuda a abrir os nossos corações e entendermos a Tua mensagem. Todas as ações negativas de Satanás, ó Pai, todos os espíritos contrários, Senhor, que adentre, ó Deus, neste lugar, para tentar tirar a nossa, meu Deus, atenção, tirar, meu Deus, a nossa meditação, essas forças malignas sejam destruídas, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje estamos na Santa Ceia. Alguns irmãos, por motivo de trabalho e por enfermidade, não estão aqui presentes, mas eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, eu louvo a Deus pela minha vida, porque se nós estamos aqui, é porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Quantos não chegaram o dia de hoje, não passaram essa semana, nós olhamos a reportagem, olhando, seja aquele que está no anonimato, seja os famosos, nós vemos notícias de a cada dia pessoas partindo, mas graças a Deus que o Senhor nos deu o privilégio e a oportunidade de podermos estar aqui. Eu digo que cada oportunidade de vida que nós temos é uma oportunidade de nós refletirmos, de nós olharmos para nós e vermos como nós estamos a caminhar na presença do Senhor. Eu estava essa semana meditando e olhando para mim mesmo, e às vezes a gente olha, irmãos, o mundo tão perverso que está, tantos conflitos em meio ao orgulho, em meio à posição de poder que o homem tem, e poder esse dado permitido por Deus. E nós vemos a crise que está o mundo, onde cada dia mais nós vemos o ódio, nós vemos o egoísmo, nós vemos conflitos e mais conflitos, o conflito do ser humano para com o ser humano e o conflito do homem para com ele mesmo. Quantas pessoas vivem uma vida de conflito consigo mesmo, até muitos crentes, até muitos que participam numa mesa como essa, têm vivido conflitos internos dentro de si, tem vivido momentos ao qual lhe gera angústia, lhe gera aflição, lhe gera tristeza, às vezes lhe gera raiva, às vezes lhe gera decepções a ponto de querer largar tudo, de voltar para trás. Às vezes decepções que muitas vezes se pergunta: Deus, Tu estás comigo? Deus, Tu estás me ouvindo? Deus, por que eu estou sofrendo?
Às vezes há essas indagações ao qual nós começamos em meio às aflições, às vezes decepções dentro de um lar, às vezes decepções com aqueles que às vezes se diziam amigos, amigas, aqueles que se diziam estar do seu lado, mas de repente se manifesta uma pessoa contrária aos teus sonhos, aos teus objetivos, se manifesta contrária a tudo aquilo que você pensa em conquistar ou querer ser feliz. Então são essas decepções que tem muitas das vezes levado muitos a se desviarem, a sair da casa de Deus. São situações como essa que tem levado muitos a parar na oração, a parar nos seus propósitos lançados diante do Senhor, a não acreditar mais no seu chamado. São situações como essa, decepções sofridas, que tem levado pessoas a desistir do seu ministério, a desistir de caminhar com o Senhor, a desistir de orar, a desistir de meditar na palavra de Deus, porque ele acha que isso não vale mais a pena. Não vale a pena jejuar, não vale a pena orar, porque as lutas não cessam, as dificuldades não cessam. Então, para que eu ser fiel? Para que eu me entregar tanto? Para que eu chegar e me esforçar tanto em meio a decepções? A cada dia, a cada ano, a cada mês, eu sou decepcionado por uma pessoa, eu sou mal compreendido por uma pessoa. São diversas indagações que na vida humana faz com que ele às vezes caminhe, entre ano e sai ano, ele caminha de cabisbaixo, ele caminha sem força, ele caminha sem esperanças nenhuma. Às vezes ele olha e diz: eu nasci para sofrer. Às vezes ele olha para a situação e diz: eu nasci para sofrer mesmo. Ele aceita o sofrimento na sua vida, ele aceita a dor, ele aceita a agonia, ele aceita o sofrimento, porque tantas coisas têm acontecido sobre ele. Ele acha que Deus não se importa mais com ele, ele acha que Deus não ama mais ele, porque está vivendo um momento de crise emocionais, vivendo um momento de crise espiritual. Senhor, quanto tempo que eu não sinto mais a tua presença, quanto tempo que eu não falo mais em línguas, quanto tempo que eu não tenho visões, quanto tempo que o Senhor não me dá mais revelações, quanto tempo que o Senhor não fala mais comigo. E começa a vir as decepções, começa a vir as indagações, começa a vir as angústias, e a pessoa, ela vai caminhando para a igreja como um dia qualquer, ela vai caminhando por caminhar, ela entra no culto por entrar, ela vem porque não tem outro lugar para ir. Não tenho dinheiro para ir no shopping, eu vou para a igreja. Não tenho dinheiro para viajar, então eu vou estar naquele culto lá. Não tenho dinheiro para isso, então eu vou naquele culto, quem sabe eu me alegro. Eu não tenho isso, então eu vou naquele culto. Às vezes em meio a decepções faltam opções, em meio a dificuldades financeiras às vezes faltam opções. Então eu vou para a igreja. Então ela vai para a igreja porque é o único lugar onde ela tem ali um momento. Aliás, pelo menos eu tive uma saída, pelo menos eu saí de casa, eu estive na igreja. Eu estive lá. O culto foi bom, o culto não foi bom. A mensagem foi boa, a mensagem não foi boa. Aí ela começa a fazer um monte de análise do culto. Ela começa a analisar ponto por ponto, da abertura ao fim. Ela começa a analisar o homem, a mulher que está do seu lado. Ela começa a olhar em meio ao vazio da sua alma, em meio à turbulência da sua mente. Ela começa só a enxergar na pessoa, às vezes, aquele defeito de A, aquele defeito de C, aquela mesma roupa, aquele mesmo sapato, aquele mesmo cabelo, aquele mesmo jeito, não muda, continua. São pessoas decepcionadas, pessoas frustradas na vida, pessoas com frustrações internas, que não consegue encontrar felicidade em nada. Ela não consegue olhar no marido e dar um elogio, não consegue olhar na esposa e elogiar, não consegue olhar no filho e elogiar, não consegue olhar, porque as decepções são grandes. Eu estava hoje conversando com uma pessoa, justamente a gente conversando, né? E a gente falando sobre justamente a questão de elogiar, de a gente chegar e reconhecer, às vezes aquilo que a pessoa faz. Às vezes aquele marido trabalhador, aquele homem batalhador, a mulher chegar para ele e elogiar ele.
Às vezes tem homem que trabalha, e a mulher só sabe murmurar, só sabe reclamar. Ela reclama de tudo, ela reclama quando ele coloca o pé dentro de casa. Ah, já vem você com esse sapato sujo, já vem você com essa roupa suja. E ela só reclama, só reclama, só reclama. Ela só sabe reclamar. Ela não sabe chegar a preparar um café, preparar ali algo, um bolo e dizer, quando o marido chegar, dizer: meu querido, aqui estou, estava ansioso para te receber. Às vezes o gato, o cachorro em casa recebe melhor o marido do que a própria esposa. Às vezes o cachorro recebe melhor a esposa do que o próprio esposo. Frustrações, situações que a pessoa fica turbada na sua mente e perde o prazer das coisas, e perde o prazer pela vida, pelo mundo espiritual, porque a decepção é grande. A rejeição, ela vem predominando dentro de si. Se sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa mal amada, uma pessoa que muitas vezes o marido pode dizer 1000 vezes que a ama, mas ela não sente esse amor, ela sente um vazio. O marido, uma mulher pode dizer para o marido: eu amo você 200 vezes, mas para ele continua a mesma coisa. Ele não consegue captar isso, porque a frustração é maior dentro de si. A frustração leva a pessoa a não ter amizades. A frustração leva a pessoa a ter desconfiança de tudo e de todos. A frustração faz a pessoa não acreditar nas suas orações, não acreditar naquilo que ela é capaz. A frustração faz com que a pessoa não acredite que ela tem potencial. A frustração faz ela olhar para si e se colocar como uma pessoa que não tem nenhum valor. E são esses sentimentos que a tornam muitas das vezes amarga. São esses sentimentos que muitas vezes lhe torna amargo, lhe torna uma pessoa indesejável, uma pessoa que ninguém quer estar perto, que ninguém quer conversar, uma pessoa que ninguém quer chegar e dialogar, porque é uma pessoa sempre amarga, uma pessoa que está sempre somente a murmurar, a criticar, a reclamar. Ela não vê nada bom em ninguém. Ela não consegue ver nem coisa boa em si mesma. Pessoas frustradas, ela frustra as pessoas. Pessoas frustradas, ela não consegue acreditar na pessoa. Pessoas frustradas não conseguem olhar e ver o bem naquela pessoa. Só vê maldade. É uma pessoa que anda só a murmurar, a choramingar, a reclamar na sua vida, que não consegue encontrar uma felicidade. Eu quero aqui nessa noite pregar sobre o tema: a verdadeira entrega. Qual é o tema, irmãos? A verdadeira entrega. Ontem pela manhã, na madrugada, o Senhor, Ele me levava a esse texto de Isaías, onde eu vinha falando com Deus que eu não iria pregar nessa ceia. Na realidade, o meu propósito era chegar até o final do ano sem pregar uma ceia. Nós vimos aqui, o presbítero Joel pregou 2 ceias, e a minha intenção não era pregar hoje, como eu já falei. Mas na madrugada, o Senhor, Ele me levava a esse texto, e eu li essa semana e estava lendo hoje na minha casa, e eu estava vendo aqui justamente uma figura. Eu estava vendo uma pessoa que tinha tudo para vivenciar tudo aquilo que eu falei aqui nesta noite. Eu estou falando de uma pessoa que os seus próprios irmãos não acreditaram nele. Eu estou falando de uma pessoa que o seu próprio povo não acreditava nele e o rejeitou. E o rejeitou de uma forma tão grande que chegaram em reunião dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Um povo frustrado, uma nação que não sabia a qual Deus servia, uma nação que Deus
tinham o escolhido por intermédio de Abraão para ser uma nação anunciadora das boas novas, uma nação para anunciar a grandeza de um Deus único. E essa nação, ela, por um período de tempo, ela se afasta, ela se desvia do seu chamado, se desvia da sua responsabilidade, se desvia daquilo que lhe foi confiado. Isaías começa agora aqui a dialogar com a nação de Israel. Ele começa no seu capítulo 52, ele começa a transmitir uma palavra de esperança. Ele começa a transmitir, a mostrar um Deus que tinha projetos grandes para ele. Mas chega agora no 53, ele começa a falar da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus, sobre o manifesto de Jesus na terra. Era um homem ao qual morava no palácio, de família rica, bem-sucedida, mas ao qual Deus lhe colocou uma missão. E ele agora começa a falar de um homem, e ele começa justamente a falar para Israel, esse mesmo Israel que lá na frente, nos evangelhos, quando nós começamos a ler, iria justamente cometer essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? A história conta que, embora uma multidão seguia a Jesus no seu ministério, foram poucos que acreditaram nele, foram poucos que se entregaram, que viveram verdadeiramente para ele. Foi poucos que se entregaram de verdade. Foram poucos que olharam para ele, como Pedro. Pedro reconheceu um Pedro que para muitos era um homem ali agitado, um homem nervoso, mas foi o único que chegou e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Em uma pergunta, ele chega a afirmar que Jesus era Filho de Deus. E Deus elogia, Jesus elogia ele, porque ali o Senhor revelara para ele quem era. Porque muitos diziam que Jesus era João Batista, que Jesus era Elias. Mas muitos não acreditavam que Gênesis 3,15 tinha se cumprido através de Maria. Mas porque eles não acreditavam? Porque Jesus, ele não tinha uma linhagem sacerdotal. Jesus não era de uma família rica. E naquele tempo, o povo valorizava muito pessoas de bom status social, pessoas que falavam bem e que era bem sucedida. E não é só naquele tempo não, nós vivemos uma geração ainda assim, que pessoa muitas vezes valoriza mais aquele que tem um português bonito, que tem uma aparência bonita, aquele que tem dinheiro, aquele que tem posse, ele é valorizado. Essa cultura ainda predomina no mundo, essa cultura ainda predomina dentro até mesmo, infelizmente, da casa de Deus. Pessoas que muitas vezes valorizam mais aquele que tem para oferecer do que aquele que não tem para oferecer. E Jesus, ele não chamava a atenção de ninguém, porque o olhar do ser humano, o olhar de Israel, era esperando um homem na posição, quem sabe, de um Salomão, de um Davi guerreiro, valente, de um homem que saísse da linhagem de sacerdote com boas escolas,
um homem bem instruído em escola, um homem como Paulo, que teve um dos melhores professores na sua vida. Mas Jesus não chamava atenção, porque ele nasceu em uma manjedoura, e o seu pai era um simples carpinteiro, era um homem sem posses, diferente da linhagem de famílias de Pilatos, de Herodes, de Nicodemos, de José de Arimateia. Jesus não chamava atenção, pessoas rejeitavam, olharam para ele e não viram nele formosura. Chegou um momento na vida de Jesus, quando justamente ele é preso, ele apanha tanto que a sua face fica desfigurada. Não tinham prazer de olhar para ele, se afastaram porque ele era pobre, era um carpinteiro. Chegaram certa vez em um milagre, em um benefício que ele fez a uma pessoa, dizer: mas não é esse o filho de José? Não é esse que não tem nada? Ele não tem grande posse, mas Jesus, irmãos, ele demonstra uma verdadeira entrega quando ele não se deixa abater pela visão humana, pelo olhar humano, olhar negativo, olhar de pessoas que não acreditavam nele como seus próprios irmãos. A sua própria família colocou em dúvida o seu ministério. Mas Jesus, ele tinha um propósito, e esse propósito, a Bíblia vai dizer que Deus se agradou em moê-lo. Um propósito que iria lhe custar sangue, derramamento de sangue, pele esfolhada, mãos furadas. Mas o ser humano, ele não quer sofrer. O ser humano, ele não quer ter um ministério que pessoas lhe rejeitem, que lhe persiga. E quando aquele que tem um chamado não quer ter um ministério de perseguições e rejeições, ele trava na sua caminhada, ele não se entrega com verdade. Vou ver se eu me lembro de uma frase que certa vez perguntaram para um homem que não tinha as suas pernas, e ele chegou e perguntou se Deus aceitava meio homem, e falaram para ele, me ajuda aí se alguém sabe essa frase aí, me fugiu aqui agora, se ele aceitava meio homem, e falaram que Deus, ele aceitava ele daquela forma, sem as duas pernas. O Senhor aceitava ele por inteiro, mas não aceitava aquele que tinha duas pernas, que se entregava pela metade. Às vezes o ser humano tem o seu corpo perfeito, mas ele não se entrega por inteiro. Às vezes a pessoa pode ter uma deficiência, mas ele se entrega por inteiro. Às vezes ele é um cego, às vezes ele é uma pessoa numa cadeira de roda, uma pessoa que o Senhor pode chamar ele de repente pela sua enfermidade, mas é uma pessoa que se entrega por inteiro. E se entregar por inteiro requer, é necessário, vai acontecer, você vai chorar. Se entregar por inteiro te leva na tua caminhada a ser rejeitado, na tua caminhada a ser aplaudido, mas também ser vaiado.
Isaías ele começa justamente quem deu crédito à minha pregação. Quantos e quantos rejeitaram a Jesus? Mas Jesus ele tinha na sua mente uma coisa. Ele tinha na sua mente cumprir o que o Pai lhe confiou. Por isso que a Bíblia diz que agradou o Senhor moê-lo. Por que moê-lo? Porque para o perdão do pecado do ser humano, era necessário o derramamento do sangue. Era necessário no Antigo Testamento matar um cordeiro para a expiação do pecado do ser humano. Deus iria permitir o seu filho sofrer, o seu filho que foi como uma ovelha para um matadouro, o seu filho que no meio da dor não murmurou, não confrontou aqueles que lhe prenderam, não confrontou, não amaldiçoou aqueles que lhe rejeitaram. Mas para se cumprir o que João disse no seu livro, do capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías estava dizendo agora, como uma ovelha muda, ele vai justamente para o matadouro, como o cordeiro a ser oferecido pelo pecado de uma pessoa, ele estava indo agora para ser entregue pelo meu e o teu pecado. Todo o sofrimento de Jesus era para estar sobre a minha vida. Toda a dor de Jesus era para recair sobre mim, era para recair sobre você, era para recair sobre nós. Mas Ele toma tudo isso, Ele toma todo esse sofrimento, para que eu e você, no mundo espiritual, tivesse a liberdade, tivesse, como diz João na sua epístola, capítulo 1, primeira epístola 3:8, que nós estamos na sexta-feira aqui. Jesus, ele se manifestou justamente em meio a esse sofrimento, para desfazer as obras de Satanás, para aniquilar a força do pecado, aquele pecado que nós a cada dia lutamos, pois a cada dia somos tentados a pecarmos contra Deus. Eu lendo essa história, eu comecei a analisar, e o Espírito de Deus começou a me levar em cada servo dele. Como é que eu tenho realizado? Qual tem sido a minha entrega na obra dele? Será que eu tenho me sujeitado a momentos de dores, de angústia, mas em meio a tudo isso eu continuo dizendo: Senhor, eu continuo te servindo, eu continuo disposto a cumprir o que o Senhor me confiou. Quantos irmãos que o Senhor confiou, e quando eu digo o Senhor confiou, não é só você que é um diácono, obreiro, presbítero, evangelista, missionário, não, a missão ela foi confiada à igreja, ela não foi confiada a credenciais, a quem tem títulos, não, foi confiado a nós. E como nós estamos aqui nesta noite, como é que eu posso estar aqui na mesa, diácono Manuel, sabendo que esta mesa me traz alegria, diácono José Carlos,
Mas essa alegria que é gerado dentro de mim fez com que um inocente pagasse pelo meu erro, pelo meu ego, pelo meu egoísmo, pelas minhas arrogâncias. Um inocente que pagou por aqueles que muitas vezes não conseguem liberar um perdão para o irmão, e dobra o joelho e diz: Jesus, me perdoa. E é um Jesus que teve o seu lado transpassado, que teve as suas mãos furadas, que foi humilhado, que foi rejeitado, porque não tinha uma faculdade da época, não frequentou a melhor escola, não nasceu dentro de uma área sacerdotal. Ele foi rejeitado por isso. Não lhe deram crédito. Quanto testemunho que eu já ouvi, irmãos. Eu aprendo muito com isso. Às vezes homens e mulheres arrogantes nas suas posições, nas suas credenciais. Às vezes não fazer coisas que um analfabeto ou um semi-analfabeto faz. Eu gosto muito de uma história que eu vi de um homem, ou melhor dizendo, que todo mundo conhece. Quem conhece o Marcos Nascimento? Que testemunho forte do Marcos quando eu ouvi. Que quando ele estava, ali a mulher dele estava doente. Ele foi na roça, lugar longe. E o Senhor se dirigiu à sua mulher e disse: sai, canso. Sai, canso. É motivo de dar risada. Não é canso, é canso. Mas Jesus, Ele entende. Ele entende porque Ele veio de uma manjedoura. Ele entende que ele foi rejeitado porque não participava de um colégio sacerdotal, que não tinha status de poderoso, de homem de terra e de posse. E Marcos diz que ali o Senhor operou um milagre, porque não era a fala daquele homem, não era a sua fala que iria acontecer o milagre, não. Mas um homem que se entregou de verdade. Um homem que gemia pela madrugada. Um homem que gemia diante de Deus em orações e jejum. O que faz a diferença na nossa vida, irmão? Não é um diploma de bacharel, não é um anel de bacharel. O que faz a diferença, meu irmão, na verdadeira entrega, é uma vida de misericórdia, é uma vida de temor, é uma vida que eu olho para o meu próximo e eu sempre vejo nele uma esperança de mudança. Eu olho no meu próximo e eu vejo sempre nele uma vida de resgate de Deus. Não lhe acuso, não lhe aponto. Nós estamos vivendo em uma geração que aponta mais do que restaura. Que nós possamos nesta noite olharmos como é que nós estamos, porque o texto vai mostrar uma verdadeira entrega, e a verdadeira entrega, ela gera dor, ela gera desprezo, ela gera rejeição. Olha que coisa, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, a humanidade, o povo, a terra seca.
não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Como é fácil o ser humano olhar para o homem, né? Para a mulher. E às vezes, já teve situações aí, da igreja estar cheia, porque o pastor era bombado e bonitão. Olha como é que está, como que é a mente de muitos. Ia para a igreja porque o homem era bombado e bonitão. Na minha juventude eu vi jovens que quando o varão era bonito e pregador, quando ia pregar na igreja às 7, fazia aquela fila de jovem. Aí quando colocava a mão na cabeça dela, ela e já ia se caindo para o lado dos braços dele. Vocês dão risada, mas é sério, isso está aqui na Bíblia. Desprezaram Jesus porque não viam nele formosura. Quantos estão sendo enganados, quanto vivem uma vida de aparência, porque não serve a Deus, serve as suas vontades, o que lhe apraz, o que lhe agrada. E esses continuam como uma terra seca, não frutifica, porque a sua visão é contrária, não consegue enxergar que é na simplicidade da entrega. Amanhã nós iremos iniciar um propósito. Medita aqui, quantos que vocês já deram o seu nome e vai fazer verdadeiramente o propósito? Quantos? Reflita. A verdadeira entrega. A gente consegue ver a verdadeira entrega quando nós começamos a ver uma lista de compromissos dentro da casa de Deus. A verdadeira entrega, quando nós somos chamados, como Jesus, que segundo até mesmo os estudiosos, a profecia de Isaías, capítulo 6, quem enviarei, quem há de ir por nós? Alguns estudiosos dizem que ela fala, diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Apontava-se para Cristo, apontava-se para o Senhor que estava no céu, e de repente, há um brado no céu, a quem enviarei? Jesus disse, eu vou, Pai, eu vou. Às vezes nós andávamos no mundo, não era conhecido por ninguém, vivia uma vida tribulada, uma vida sem foco. E hoje nós temos a oportunidade de ter uma vida com foco. Qual é o meu foco? O céu. Qual é a minha responsabilidade? Anunciar esse céu no qual eu estarei indo. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu tiver uma verdadeira entrega. A verdadeira entrega, eu abro mão das minhas vontades, dos meus prazeres. A verdadeira entrega, um trabalho não me cansa. Eu estava vendo o Benício dizendo que na África, quando foi entregue a Bíblia para os homens, teve homens lá, que para pegar a Bíblia, andou 50 quilômetros a pé. 50. A sede de ter aquela Bíblia na mão, para ler, para ter. E nós vimos que de 43 igrejas foi para 121 quando a Bíblia chegou lá. Sabe o que é isso? Uma demonstração de um povo que tinha verdadeira entrega. Porque a verdadeira entrega, eu me dou a ponto nem que eu pague com a minha própria vida. A verdadeira entrega, eu abro mão do palácio para ir para uma cidade de muros derribados.
A verdadeira entrega, eu faço um jejum para me apresentar diante do rei, mesmo ele não me chamando. A verdadeira entrega, eu não me inclino diante de uma estátua, mesmo que eu entre dentro da fornalha. A verdadeira entrega, eu continuo orando 3 dias, falando com Deus, e mesmo que eu seja lançado dentro da cova dos leões. Verdadeira entrega. Eu quero que você reflita que muitas vezes nós estamos hoje em uma era que às vezes o evangelho está sendo pregado. Nós tivemos aí hoje, né? Foi ministrado hoje de manhã sobre um tema desigrejados, que agora está virando moda, né? Não precisa estar na igreja. Eu sirvo a Deus em casa mesmo. Quem precisa de igreja? Não precisa. Aí a Bíblia vai dizer: não deixa a congregação, como é o costume de muitos. E é na congregação que eu vou aprender a viver, a me relacionar. Porque quando eu fujo desse convívio aqui, eu me privo de experiências. Eu me privo de experiências. Que muitas vezes eu posso encontrar um José Carlos tranquilo e é fácil de eu conversar com ele, mas de repente eu vou encontrar outro irmão agitado. Será que eu vou conseguir me relacionar com ele porque ele é agitado e ignorante? Mas quando eu vou chegar e começo a me relacionar, eu vou tanto aprender a estar com aquele que é calmo como com aquele que é nervoso, sem eu pegar, como diz aí fora, né? Ranço dele. Quantos crentes que estão com ranço dentro da igreja? E estão a cear. Porque pensa que o pecado que impede de cear é o adultério, é o roubar. É a roupa, é o brinco. Isso que pode impedir. Mas Jesus chegou e falou para os fariseus: seus raças de víbora, sepulcros calhados, dizimos e oferta e tem as suas roupas arrastando ao chão, mas não tem misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é tudo na nossa vida para crescermos e termos intimidade com Ele. Que nós nesta noite, irmãos, atentamos para dentro de nós. Como é que eu estou me entregando na obra de Deus, né? Na obra do pastor Luciano? Qual tem sido a minha entrega? Jesus, ele se entregou de uma forma tão grande, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo incompreendido, mesmo virando as costas, ele tinha uma missão: cumprir o seu chamado. Que nós nesta noite, diante desta mesa, essa mesa não venha me constranger, porque acho que é um louvor que diz que o amor do Senhor me constrange, né? Por que me constrange? Porque o amor dele é tão grande, Zé Carlos, que eu não consigo amar como ele. Tão grande, porque eu olho para mim, um pecador tão terrível que eu sou, e vejo o amor de Deus dizendo: filho, eu te amo do jeito que você é. Eu te entendo do jeito que você é. Muitos não te entendem, muitos apontam, muitos te rejeitam, muitos te evitam, mas eu não te evito.
Muitos não querem se aproximar de você. Muitos têm um olhar torto. Muitos te rejeitam até mesmo com um olhar. Mas o meu olhar vai estar sempre em você. Jesus sabia disso, Zé Carlos. O mundo estava ali. Israel estava dizendo, o povo estava dizendo: crucifica-o e solta um assassino. Jesus podia dizer: mas o que é isso? Ele sentiu a dor do desprezo. Sentiu. Quando ele clama e diz: Pai, por que me desamparaste? Por um momento Deus vira as costas, porque o pecado da humanidade estava sobre Cristo. O Senhor não aguentava, suportava ver aquilo. Que nesta noite, irmão, nós venhamos refletir: como é que eu tenho me entregado? Como é que eu tenho me entregado? A verdadeira entrega, Isaías relata. E como é que eu tenho me entregado? Qual tem sido as minhas prioridades? A prioridade de Jesus era cumprir com excelência, mesmo que ele fosse sofrer, mesmo que ele ia pagar com a vida, mesmo que ele viu ali no Getsemane ali, a agonia da cruz, a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. A agonia, a ansiedade, a aflição, a angústia fez o sangue de Jesus, o suor de Jesus tornar em sangue. E a ciência já comprovou que isso é possível em meio a uma carga de pressão sobre nós, em meio a uma sobrecarga, nós podemos suar sangue. A ciência já comprovou isso. Que nós possamos, irmão, entendermos e valorizarmos em obras, não em fala, porque é fácil dizer: eu amo Jesus, eu sou de Jesus. É fácil dizer: eu sou crente. É fácil dizer: eu estou na igreja. Mas eu quero ver ser fácil é demonstrar. Porque o verdadeiro amor, ele não é demonstrado com palavras, mas é demonstrado com atos. E Jesus, ele demonstra o seu verdadeiro amor com palavras e com atos. Palavras perdoando a mulher pega em adultério. Palavras perdoando ali aquela mulher samaritana. E com obras se entregando na cruz. É isso que o Senhor espera de nós. Que Deus vos abençoe em Cristo. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração para nós, assim nesta noite, celebrarmos a ceia. Eu quero orar pela nossa irmã Elza, que vai entrar em comunhão hoje. Cadê a irmã Elza? Vem aqui, irmã Elza. Ela nos trouxe o seu documento. É batizada. Estava na igreja batista, veio para cá, né? Maelza a gente conhece já há um bom tempo. Fizemos bastante campanha na casa da Maelza. Hoje ela tomou a decisão e hoje ela vai estar entrando em comunhão. Quem recebe a serva do Senhor? Quem recebe? Amém? Vamos fazer uma oração por ela que vai entrar em comunhão hoje. Pai, em nome de Jesus, vem abençoar, meu Deus, a tua filha, Senhor, que tomou a decisão, meu Deus, de unir aqui conosco, para que, ó Deus, se entregar, Senhor, dentro da tua casa, fazer, ó Senhor, a tua obra. Abençoa ela com a tua graça, com a tua força, com o teu poder, Senhor. Continua ajudando ela na caminhada, Pai, na sua jornada.
As batalhas são grandes, as lutas são grandes, é verdade. Mas eu creio, Senhor, que teu Espírito está do seu lado, lhe dando força e graça em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmã Elza. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer agora a parte da ceia aqui. Eu queria chamar o Silvio para me ajudar, por favor. Em nome de Jesus, para a gente estarmos lavando a mão. A minha esposa vai louvar a Deus aqui e vai fazer